Torcida gremista, estamos aqui para mais um Backstage Tricolor e hoje com mais um convidado. O Gabriel está aqui hoje junto comigo e com o Rafael. Então, vou passar a bola para o Rafael que convidou o Gabriel. Fala um pouquinho aí do nosso convidado de hoje. É isso mesmo, Vitor. Backstage Tricolor recebendo mais um convidado, né? O torcedor gremista tem portas abertas aqui, a gente sempre fala todo episódio. E o Gabriel aceitou o convite ao vivo de Três Coroas, lá quase na Serra Gaúcha. Já tá friozinho aí, né, Gabriel? Fala mais aí desse momento que a gente está vivendo para bater esse papo, né, com o Grêmio, sobre o Grêmio, e num dia especial, né? Hoje é dia de Grêmio, hoje é o jogo do ano. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitor. Bom dia, Rafael. Estamos aí, iniciando o inverno aí na Serra Gaúcha. E na expectativa aí pelo mais um jogo do Grêmio importantíssimo, se não um dos mais do ano, quem sabe, né? Esperando até as 8 horas da noite aí, vamos ver o que nos aguarda. É isso aí, hoje é o jogo do ano até aqui do Grêmio. Eu já quero convidar o pessoal para curtir, se inscrever no canal, né, compartilhar com os amigos, deixar o comentário. E o foco do vídeo hoje é, né, prioritariamente o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Na partida de ida, o Grêmio empatou por 1-1. O gol do Grêmio foi o gol do Luizito Soares. Qual a tua perspectiva para hoje, Rafael? Então, gurizada, eu acho, até na enquete aqui na comunidade do nosso canal, o Vitor fez a enquete lá, eu votei na primeira opção, porque a gente vai ganhar nos 90 minutos, sem sufoco. É o que eu acredito, pelo menos, né? É o que eu desejo. Então, eu imagino que o Grêmio, pelas últimas duas partidas, né, que foram muito bem jogadas, vai entrar em campo, não com salto alto, mas com confiança, que é necessária para um jogo difícil como hoje. E só sabemos um titular de hoje, né? Que é o Gabriel. O resto é tudo dúvida. Não, o Kahneman também é titular, né? Não, todo mundo já está definindo o time, né? Então vamos lá, quero ver. Passa aí. Se tu errar um jogador, eu vou te cobrar 50 reais. Mas eu já vou compartilhar aqui a tela aqui, peraí. Quer ver? Olha lá, temos lá Gabriel Grando, aí os três zagueiros, Bruno Vini, Bruno Alves e o Kahneman. Aí na lateral direita ou ala direita, o Fábio. Aí ali pelo meio, Vidia Sante Carbadio. Na lateral esquerda, o Reinaldo. Aí temos mais próximo do Luizito Soares, o Bitelo e o Cristaldo. E lá na frente, ele, Luiz Soares. Este é o time que jogou o Grenal, né? Todos esses aí estavam no Grenal. Então, verdade. Na ausência de Jeromel, de PP e talvez de Ferreira, esses são os principais jogadores do Grêmio à disposição, né? E para muitos aí só, né? Claro, há jogadores aí que estão fora por lesão, mas o único que para boa parte da torcida deveria ser titular e não é o Adriel. Ó, vamos ver se o Gabriel concorda com isso. Tu gosta do Adriel, Gabriel? Ele tem números bons, né? Eu acredito que ele realmente seja o melhor goleiro no momento do Grêmio, mas eu prefiro, né, ficar ao lado do treinador nesse momento, porque o treinador certamente ele sabe muito mais do que nós, né? A gente sabe que teve aquele episódio com o goleiro, né, envolvendo, enfim, o extracampo, e eu acredito que ainda tem algumas partidas aí, de repente na sequência ele possa estar voltando, mas para o momento de hoje foi uma boa escolha manter ele fora e optar pelo Gabriel, né, no gol. Mas tu, Gabriel, se tu fosse o técnico do Grêmio, final de jogo empatado, né, pênaltis, tu colocaria o Adriel só para disputa de pênaltis ou não? Não colocaria porque o jogador entra frio, né? Um jogador entra frio, aí é complicado, né? Nesse momento aí de final de jogo, aquele jogador que já tá no jogo, ele tem ali, né? Tem o sentimento do jogo, tá entendendo o que tá ali se passando, a tomada de decisão dele pode ser mais acertada, né? Do que um jogador que está ali, né? Por mais que, é claro, a gente sabe que hoje no futebol
existem situações em que os goleiros entram especialmente, né, para disputa de pênaltis, né? Mas acredito que não seja o caso. No meu caso, eu optaria por manter o goleiro, né, do jogo mesmo, né? E tu, Rafael, tu faria o mesmo que o Luiz Van Gaal fez na Copa de 2014, nas quartas de final contra a Costa Rica, aquele jogo da Holanda? Pois é, né, cara, ele tirou o Silecen, né, se eu não tô enganado, botou o Krul, né, e foi lá e se classificou, né, eliminou a Costa Rica, né. E então, o comentário do Gabriel, né, Vitor, relata, assim, pelo que a gente interpreta, assim, que foi uma decisão muito louca do Van Gaal fazer aquilo, né, e ele fez, arriscou numa Copa do Mundo. Então, pra tu ver o quanto o homem é louco. Eu não sei se eu teria coragem, cara, de falar pro goleiro, ó, sai aí que eu vou botar o cara aqui. Tipo, mas é que assim, tem que dominar muito o grupo, tem que entender muito, tem que estar muito claro lá dentro as características de cada um, para daí eu chegar e tomar essa decisão. E conhecendo o pouco que a gente conhece do Adriel e do Gabriel, a dupla sertaneja, Gabriel e Adriel, eu acho que é difícil responder isso, cara, mas eu acho que eu não teria coragem de falar pro Gabriel, tá, senta aqui que o Adriel vai pegar os pênaltis pra nós. Tipo, eu acho meio arrogante falar isso. Demais. Mas se vocês fossem o goleiro, Gabriel Grando, sabendo que o companheiro de equipe agarra mais penalidades do que, né, você mesmo. Eu sairia. Tu chegaria Eu pro sairia treinador, e. Fala. vai lá, querido. Tu chegaria pro treinador e falar assim, ó, vai lá, não, manda o Adriel, porque é o cara que pega pênalti. Eu não, conhecendo a minha humildade, eu acredito que eu pensaria sempre no grupo, né, na torcida, né, que é quase maior que o clube, né, e é pelo clube na verdade, é pela torcida que o clube existe, né. Então, eu acredito que eu gostaria de ter o melhor para a equipe, sabendo que eu não sou pegador de pênaltis, eu falaria, ó, gurizada, põe ele aí que eu acho que a gente tem mais chance. Mas é ele que decide, né? Tipo, eu só ia falar, tá ligado? Né, uma situação não exatamente assim, né? Mas o Maicon, quando surgiu o Arthur, falou, né? Não, Renato, põe o Arthur, que tá jogando mais bola do que eu. Deixou no banco um pouquinho, porque o Arthur tá explodindo aí, tem bola e entrou e fez diferença, né? Naquele time do Grêmio de 2017. E aproveitando o teu comentário, Vitor, pergunto pro Gabriel. Gabriel, vendo o que o Cuiabano tá jogando, não é hora de alguém ali do time falar, ó, deixa eu sair, põe o Cuiabano que é melhor? A fase dele, né, realmente tá merecendo aí sair jogando, porque ele tá representando mesmo, né, ele tá aproveitando a oportunidade dele, tá jogando bem, sabe, cara, futebol é momento, né, não dá pra vacilar ali, tu acaba, né, hoje em dia eu acredito que passou aquela de colocar assim, eu vou dar a chance para aquele jogador que eu acredito que ele vai fazer diferença, mas tem um outro pedindo passagem e tem que colocar o que tá na melhor fase mesmo, né? Mas aí sairia quem? O Cristaldo? Isso, por favor, Cristaldo. deixa o Cristaldo um pouco descansar. Ou poderia, já que são 3 zagueiros, né? Poderia até sair o Reinaldo para entrar com o Cuiabano também. Não, mas o Cristaldo tá merecendo. É uma possibilidade. Pô, o Cristaldo nunca vai querer falar com a gente, puta merda. Ele tem se doado, né? Mas aproveitando uns ganchinhos aí que foi deixado, né? Em 96, na final do Brasileiro, não sei se foi pedido do Paulo Nunes, mas teve um jogador que falou pro Filipão, né? Coloca o Ailton, né? Que o Ailton vai fazer o gol do título. Teve um jogador que falou pro Filipão isso, eu não lembro se foi Paulo Nunes. Essa história eu ouvi. E o Filipão não queria colocar, mas acabou colocando. Eu ouvi da boca dele, cara. Um dia o pai, eu morava em Três Coroas ainda, era quase vizinho do Gabriel aí. Eu tava lá e o pai falou assim, ó, surgiu um jogo aqui, não sei aonde, lá perto de Porto Alegre, não vou lembrar. E aí ele falou, ó, o Dinho vai estar lá e tal, então tá, vamos lá.
Aí tá, teve o jogo e tal. Aí depois teve, né, sempre churrasquinho, né? Rio Grande do Sul sempre tem um churrasquinho depois do jogo. Aí sentamos com o Dinho e ele começou a contar as histórias e tal. Aí eu perguntei pra ele, né, jornalista que sou, né? Ô meu, é verdade que tu pediu pro Filipão botar o Ailton? Daí o Dinho na hora falou, sim, fazia uns 2, 3 minutos que eu tinha gritado pra ele na beira do campo assim, ô meu, me tira, no caso, né? Me tira e põe o Ailton, porque nós precisamos fazer o segundo gol. Uma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente, né? O abre aspas aqui, entre aspas, do Dinho. Mas o Dinho me falou isso pessoalmente e é incrível, né? A gente ouvir uma história dessa, porque a gente acabou de falar, né? Será que o Cristaldo teria coragem de chegar no Renato e falar, não, põe o Cuiabano? Tem jogador que tem essa humildade, né? Falando ainda em 1996, né? Mais uma curiosidade. O Tinga era um dos quem repõe a bola lá, dos gandulas. O Tinga Nesse jogo, né? era um dos gandulas. O Filipão chamou alguns jogadores da base, aí até acharam que, eu vou jogar, né? O homem chamou, amanhã vocês vão ser gandula para repor rápido as bolas para o Grêmio e dar uma segurada quando for para Portuguesa. Ajudou o Grêmio. Teve um tempo não muito atrás que estava sendo feito isso recorrentemente. Aí, né, aí caíram em cima e tal, né? Alguns times estavam fazendo bastante isso. Né? Tá dando, segurando a bola quando era adversário e aí né, e repondo rápido pro time da casa. Mas já que falamos de algumas loucuras aí, né, de colocar, né, histórias de Copa do Mundo, né, tem muita gente que não sabe que o Louco Abreu jogou no Grêmio, né, jogador uruguaio. Em 2010 ele fez aquele gol de cavadinha, né, na penalidade. E o Soares, que joga hoje, também teve uma situação na Copa 2014 que ele defendeu uma bola com a mão, né? Não, 2010. 2010 também? Então o Google me traiu aqui. Porque 2014 foi no Brasil, ele mordeu o Chiellini lá. Então, jogadores aí com histórias de Copa do Mundo, já que trouxemos a história do Luiz Van Gaal, que em 2014, né, o mundo ficou, dá bem a sorte dele que deu certo, né? Eu quero ver se o Gabriel lembra da época do Luxemburgo no Grêmio, teve um Grenal, e naquela semana a imprensa falou muito sobre os gandulas do Inter colocar a bola para cobrar o escanteio rápido, acho que era o Dátulo, se eu não estou me enganado, que ele já cobrava rápido, e aí aconteceu isso no jogo, o Luxemburgo foi lá, parou o jogo, deu uma confusão, disse, não, ele não vai botar a bola assim, não, ele não vai, e não sei se tu lembra disso, Gabriel. Mais ou menos, do episódio, sim, confusão total, né? Os gandulas, como o Vitor trouxe, os gandulas eram peças importantes no jogo, até que agora parece que seguraram, né? E tu, Gabriel, já foi gandula em algum jogo aí pela região? Fui, trabalhei em Copinha, né, aqui da Cidade Verde, a Copinha de Janeiro. A gente trabalhou um ano junto? Isso, 2014. Talvez foi o último ano que eu trabalhei, teve algumas outras depois, mas eu não trabalhei mais depois, eu acho. Uhum. Então, ali na Copinha vale tudo, né? Tu é escalado para ser mesário, mas tu é um pouco delegado, um pouco juiz, um pouco bandeira, um pouco de tudo. E até a gandula sobra, né? Porque às vezes em jogos de mata-mata da Copinha, como os jogos são realizados em campos abertos, né? Aquele time que tá vencendo nos últimos 5 minutos, chuta a bola pro mato, né? Então sai o mesário lá correndo para buscar a bola pro jogo não parar, né? Porque tem jogo sempre depois, né? São mais jogos no mesmo lugar, né? No mesmo dia. O jogo não pode parar. E nesse ano, quem jogou pelo Grêmio foi artilheiro, né? Campeão foi o Wesley, que agora chamam de Wesley Pombo, né? Ele tava aí nessa Copinha, ele tinha, acho que no Sub-10 ou Sub-11, eu não vou lembrar. Teve na Copinha, tem. E é verdade. E antes, não sei se tu vai lembrar, antes em 2007 teve o Yuri Mamute, destaque do Grêmio na Copinha também, em Três Coroas. Também teve na Copinha, eu acompanhava, né? Também era criança, né? A época, então, adolescente, né? Na verdade, tinha meus 15 anos, então eu até joguei aquela Copinha, né? Mas, enfim, era uma categoria a menos, né? Sim.
Uhum. Viu só aí, ó. O cara já jogou no mesmo campeonato que o Yuri Mamute. Nossa, Respeito. Joguei. Várias copinhas aí, passou vários jogadores ainda, costumavam passar, né? Agora, infelizmente, temos 2 anos em que a copinha não ocorre, né? É. Bons tempos. Vamos É, falar eu. do, vamos falar dos 450 jogos do Renato Pá, cara. como Como treinador. treinador, no caso, né? Como treinador, né? Já passou de 700 contando jogador e treinador. Tu quer Já concluir são. essa história aí que tu estava falando, eu te cortei? Eu ia comentar com o Gabriel que o Gabriel, ele era, como a gente brinca, né? Rabisqueiro, né? Driblador. E hoje no futebol, principalmente ali no Grêmio, né? Eu não vejo mais, né, o cara que rabisca assim, tipo, o Zinho, eu esperava que ele fosse esse cara, né? O Ferreira é para ser esse cara, mas ultimamente ali ele tomava umas decisões erradas. Eu quero que o Gabriel me ajude. Como que faz para a cabeça estar boa e durante o jogo tomar a decisão certa de tipo, cortar para cá, não para lá, porque para lá tu viu que o zagueiro tá correndo para lá, por que tu vai para lá? Então, tipo, tu tem que fingir, né, o futebol, o drible, a ginga é a mentira. Tu tem que fazer com que ele acredite que tu vai para lá e volta. O Gabriel sabe melhor do que eu explicar isso. O que tá faltando, Gabriel, para os jogadores terem essa confiança? Será que a comissão técnica, será que alguém lá dentro tá cortando a nossa alegria do futebol brasileiro, cara? Minha opinião, várias coisas, mas ao mesmo tempo, uma ou duas coisas. A questão é que os jogadores eles estão correndo desgovernados e eles não podem correr desgovernados, né? O jogador ele precisa ter foco, né? No momento do jogo ele vai ter algumas 2 ou 3 oportunidades mano a mano e ele precisa vencer a jogada, né? Não pode ficar correndo desgovernado. Ele precisa ter foco, ele precisa ter uma gestão por trás dele que diga para ele, olha, você vai ter situações dentro de campo e você vai precisar vencer 1-1 e fazer a jogada do gol do jogo. Depois que ele fizer isso, que ele fizer uma jogada, que ele conseguir concluir com sucesso a jogada dele mano a mano, talvez ele possa então, né, voltar a correr desgovernado se ele quiser, mas eu observo muito, né, jogadores não querendo driblar passar por dois e por três, em vez de priorizar, né? Agora no Grêmio a gente observa muito isso, que é a questão do Luis Soares, ele é excelente na tabela, ele é muito, muito bom na tabela, no 2-1, e os jogadores do Grêmio estão aproveitando um pouco isso. Ele é muito esperto e fico chateado em enxergar que tanto agora o Zinho, né, quanto, digamos assim, o Bitelo, eles não conseguem fazer uma jogada tabelada com o Soares, porque o Soares já não tem mais uma velocidade, não tem mais aquela velocidade de antes, ele é um jogador mais pesado, mais lento, ele precisa, né, nós precisamos aproveitar o que ele ainda tem de melhor a oferecer, que é a tabela, né, a técnica dele, realmente, ele é bem acima, enfim, é isso, né, minha opinião. Boa, boa. Vamos lá então, Rafael. Vitor. Eu vou. Já são 4 passagens do Renato no Grêmio, né? Isso, estamos na quarta passagem. A primeira foi em 2010, ele substituiu o Silas. O Silas que foi campeão gaúcho e levou o Grêmio até as semifinais da Copa do Brasil, mas não estava desempenhando bem no brasileiro e né, a diretoria acabou achando melhor trocar o treinador, e aí foi a primeira passagem do Renato. Lembra, Vitor? Tu lembra qual foi tua reação quando apresentaram o Renato como treinador? Porque, cara, a gente sempre tinha o Renato como aquele cara do Mundial, o ídolo, não sei o quê. De repente, chega ele no Grêmio para treinar o Grêmio, cara. Tipo, hoje é normal, ele ganhou tudo. Mas na época, nós estamos falando de 13 anos atrás, quem que imaginava que o Renato ia conquistar isso? De vocês dois, eu quero saber, né? Olha, eu não vou lembrar bem, tá? Eu sei que acompanhei muito aquela campanha de 2010, muito por conta que o Jonas fez muito gol, o time de jogo começou a jogar bem, né? Quando ele encontrou ali os 11, eu até lembro mais ou menos quais eram, né? Que era o meu xará Vitor, Gabriel na lateral direita,
Eu não lembro se era Paulão e Rafael Marques, o zagueiro. Isso, ele gostava do Paulão. O lateral esquerdo era o Fábio Santos. Aí tinha, era um losango no meio, né? Na ponta de baixo era o Fábio Rockenbach, na direita era o Adilson Alemão, na esquerda era o Lúcio, que também era lateral, mas, né, como jogador mais técnico, ele jogava na ponta esquerda do losango. Na ponta mais ofensiva do losango era o Douglas, e aí na frente era Jonas e André Lima ou Jonas e Borges. Então, basicamente, esse era o time, e algumas peças que entravam no segundo tempo: Diego Clementino, Lins e Júnior Viçosa. Eram jogadores que acabavam entrando no segundo tempo. Então, assim, o Renato não fazia muito tempo, ele tinha sido vice-campeão da Libertadores, né, com o Fluminense em 2008. Eu acho que eu recebi bem, né? Assim, eu sou um gremista que eu virei gremista na época que o Filipão era treinador, tá? Uhum. Então, assim, e por ser um gremista catarinense, nem sabia direito quem que era o Renato, tá? Até porque nós ficava se lembrando Mundial de 83. Não precisava, né? Os outros lá não tinham Mundial, né? Já estávamos em 95, 96, então, e aí o Renato era meio que uma figura um pouco distante, sabia quem que era, mas era aquela figura um pouco distante, mas eu acho que na época eu recebi bem, né? E ele fez um dos melhores turnos da história do Campeonato Brasileiro, pelo menos por um bom tempo foi, né? Aquele retorno, terminou em quarto. Diz o Renato que se tivesse mais 10 rodadas ele brigaria pelo título. O que você se recorda da época, Gabriel? Eu tinha um xará no gol e tu tinha um xará na lateral, e o Rafael tinha um xará na zaga. Isso aí. Eu aceitei bem essa vinda do Renato pro Grêmio. Nossa, pô, enfim, ele já tinha quase conquistado a Libertadores com o Fluminense, faltou muito pouco, infelizmente, ali por alguns detalhes escapou, né? E fiquei muito feliz. Nossa, eu pensei, o Grêmio também quase venceu a Libertadores no ano anterior, na verdade 2 da vinda dele, ou 3. Então ele veio em 2010 ou 2009? 10. Veio em 2010. Enfim, então 2007, né? O Grêmio estava ali, bateu na trave em 2007, caiu nas quartas, né? Enfim, quase venceu, fez uma campanha mediana ali depois de 2009, né? Nós tinha Marcelo Moreno, eu acredito. 2009 era o Max Lopes, né? Isso. Tá, entendi. Beleza. Nossa, enfim, pô, Max Lopes, um cara vindo, centroavante argentino, né, do porte dele. Pô, eu tinha quase que certeza, esse ano o Grêmio vai ficar campeão, né? E não ficou, né? Então, o Grêmio foi atrás do Renato, ele veio, eu tinha quase certeza, há algum ano aí nós vamos ser campeão da Libertadores. Não foi o momento lá, né, na primeira passagem, infelizmente. Talvez pelo poder, o Grêmio vinha já, né, de uma subida, né, da Série B, vinha aí tentando, né, arrecadar financeiramente mais valores para poder investir no futebol, talvez, e isso que fez o Grêmio talvez não ganhar título em sequência, né? Mas enfim, aceitei bem, fiquei muito feliz da vinda do Renato para o Grêmio. Só destacar, Vitor, de 2010, tá? Grêmio 4-2 no São Paulo, tá? De Rogério Ceni, todo mundo lá, Ricardo Oliveira, Casemiro, tá? Tipo Lucas, né, que hoje tá na Inglaterra, né? Jogou muitos anos no Paris Saint-Germain. E o Grêmio do Renato foi lá e tocou 4-2 no São Paulo, no Olímpico. Então, tipo assim, esse jogo meio que resume, né, o que o Renato fez com aquele Grêmio, né? Mas vamos continuar porque teve mais passagens do Renato até chegar esse número de hoje. Eu quero colocar algumas informações a mais aí, né? Já que você citou o nome do Max Lopes. O Max Lopes foi um jogador que veio, fez gols, né? Boa parte da torcida gostou muito dele. Sim. E na época o contrato dele, eu acho que era aqueles empréstimos, não sei se era empréstimo, mas ele eu acho que era um empréstimo com passo a passo fixado, né? E aí o Grêmio foi lá e pagou o valor. E aí no assado do Duda Garbi com o Celso Rigo revelou que quem aportou aquele valor pro Max Lopes
ficar no Grêmio foi ele, só que ele acabou não querendo ficar, que a esposa dele na época queria ir para a Itália, né? Ele acabou indo para o Catania, né? O gigante Catania, ao invés de ficar no Grêmio, e depois no fim da carreira ele, né, passou no Vasco, né? O gigante Vasco. Já que vamos falar aí do, né, porque eu acho interessante a gente, já que estamos no jogo hoje, né, o jogo contra o Cruzeiro, que é o jogo 450, eu acho interessante a gente pegar esses intervalos de 50 e 50 e talvez até o início das passagens, né? Boa. O Renato, na primeira passagem, ele perdeu por 2-0 para o Goiás na Copa Sul-Americana, né? Aí quando ele estreou como treinador, ele estreou com derrota. Sim. Na segunda passagem, ele também perdeu, depois eu vou buscar aqui contra qual time foi. Na terceira passagem, ele empatou, e só nessa última passagem que ele venceu do Vasco 2-1. Então, né, o Renato geralmente não estreia com vitória, né, nas passagens pelo Grêmio, né? Então, a primeira partida dele como técnico do Grêmio foi 12 de agosto de 2010. Perdeu 2-0 no Olímpico para o Goiás. É o natural. Isso. Aí a partida de número 50 foi em 2011, no Campeonato Gaúcho, contra o Santa Cruz, né? Empatou em 1-1. O gol do Grêmio foi do Borges. Eu vou falando meio pausadamente, se alguém quiser fazer algum comentário em cima dessas partidas, né, com número redondo. Então, aqui já, nesse Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu no Beira-Rio, saiu vencendo com o gol do Lúcio, né, no Olímpico, e tomou a virada, né, foi 2-1 no Beira-Rio para o Grêmio, 2-1 para o Internacional. No Olímpico foi para os pênaltis, a gente perdeu esse título, né? O técnico do Internacional era o Falcão. Ainda era uma época que né, que o Internacional não estava tão queimado com seus ídolos, né? Porque o Falcão foi campeão gaúcho, mas o Falcão se queimou depois no Inter, o Fernandão, né? Internacional é muito bom para queimar seus ídolos, ao contrário do Grêmio, que geralmente, né, quem teve história aqui, quando volta, faz um bom trabalho. Vamos para a partida de... Pode falar. Eu ia comentar que foi 3-2 aqueles dois jogos. 3-2 do Grêmio no Beira-Rio e 3-2 do Inter no Olímpico. Verdade. Bem lembrado. O destaque era o Viçosa. E eu inverti aqui. A segunda passagem dele, ele empatou 1-1 contra o Atlético Paranaense. Das 4 passagens, 2, o primeiro jogo foi contra o Atlético Paranaense, né? Verdade. Essa segunda foi 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. O gol do Grêmio foi do Barcos. Aí vamos para a partida de número 100, já nessa segunda passagem. Vitória contra o Vasco por 1-0, gol daquele zagueiro Rodolfo. Rodolfo, que foi o primeiro a fazer dupla com o Jeromel na zaga do Grêmio. Tem que lembrar, o Rodolfo, aquele gigante mesmo, parecia um boneco de Olinda. O Rodolfo que jogou no São Paulo. Isso, esse aí. E no Atlético Paranaense, já que a gente tá falando tanto do Furacão, né? E o Rodolfo foi capitão antes do Jeromel, porque ele tinha chegado antes do Jeromel, né? Sim. Aí, né, vamos falar aqui da terceira passagem, que foi a mais vitoriosa. Dia 21 de setembro de 2016, ele fez né, o jogo de número 105, ele perdeu para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Inclusive, o gol do Atlético Paranaense foi do André Lima. Só que aí o Grêmio vence nas penalidades, né? Porque o Grêmio já tinha vencido por 1-0 na Arena da Baixada, o técnico ainda era o Roger. E aí ali que o Marcelo Groi começou a virar pegador de pênaltis, né? Porque nunca foi. Exatamente. Sempre foi aquele goleiro. Sempre foi aquele goleiro que ia para penalidade e a gente já sabia quem estava lascado. Até ali o Paulo Santana criticava ele, mas aí acho que a partir daquele dia o Paulo Santana mudou de opinião. Aí eu já não tenho certeza, não lembro. Mas ele sempre criticou o Groi. A partida 150 foi um Grêmio 1-0 contra o Bahia, gol do Cortez. O Cortez, jogador que estava meio que esquecido, e o Renato trouxe para o Grêmio. Verdade. A partida de número 200 foi uma vitória de 3-0 contra o Novo Hamburgo em 2018. Gols de Michel,
Tony Anderson e Jael. Tony Anderson que está no Red Bull Bragantino. Isso mesmo. A partida de número 250 foi uma vitória contra o Fluminense no Newton Santos, né, estádio Engenhão, gol do Everton pelo Campeonato Brasileiro. A partida de número 300 foi um Grenal pelo Campeonato Brasileiro, um Grenal que o Paulo Miranda fez gol contra e o gol do Grêmio foi do Luan, Grenal no Beira-Rio. A partida de número 350 foi um 4-3 no Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. Maicon, Luciano e Diego Souza 2 vezes marcaram para o Grêmio. A de 400 foi contra o Curitiba, 1-1 no Campeonato Brasileiro, gol do Grêmio do Paulo Miranda. Paulo Miranda de novo, só que dessa vez a favor. Aí vamos lá para a primeira partida da quarta passagem, vitória de 2-1 sobre o Vasco, brasileiro da Série B, gols de Bitelo e Tassiano. E o jogo de hoje, né, que é 450 contra o Cruzeiro, esperamos seja com vitória. Que número, 450 jogos. Vamos falar de quanto que deu, né, esse rolê todo aí, né, até agora 449 jogos, 236 vitórias, 119 empates, 94 derrotas, aproveitamento de 61,4%, é um baita no aproveitamento. Tem muito treinador que tem mais derrotas do que empates, o Renato tem mais empates do que derrotas, e obviamente muito mais vitórias, né, mais do que o dobro de vitórias em relação às derrotas. Então, né, mais da metade dos jogos do Renato como treinador ele venceu. E eu ia te perguntar, ele já é o treinador com mais jogos ou ainda não? Eu acredito que seja. Se tu puder buscar essa informação enquanto eu pergunto pro Gabriel. Gabriel, esses números, eles não chegam na preleção, né, Gabriel? Tipo, pessoal, hoje eu tô completando 450 jogos, joguem por mim. Tipo, não tem esse papo, né, na hora. O jogador, no dia a dia, ele não dá bola pra estatística. Ou eu tô enganado, Gabriel? Me diz aí, lá nos bastidores, como é que é? A galera fica cuidando quantos gols faz, essas coisas? Ou tipo, não, vamos jogar aqui, nós estamos tudo louco. Olha, em geral, eu acredito que não chegam até o vestiário, até a preleção, essas estatísticas, esses números, né? Mas se tratando de Renato, né, devido à repercussão hoje, né, que a gente tem aí do que representa o Renato para a torcida gaúcha e a questão do jornalismo, da mídia, que envolve hoje o treinador Renato Gaúcho no Grêmio, pode acontecer mesmo, né, de se chegar, né, uma informação, algum dado importante e relevante, né, hoje em dia, que é tão expressivo quanto o número, né, de partidas que o técnico está fazendo hoje, né? Então eu acredito que sim, o jogador ele vai pensar, o técnico opta por mim, né? Então eu também posso, né, jogar, e é um estímulo, um incentivo a mais, né, poder fazer aquele gol, dar aquele abraço, ir lá comemorar com o técnico, e, enfim, aquela gestão boa que a gente sabe que o Renato tem hoje no Grêmio, né? Eu acredito muito nisso. Sim. E tu chegou, né, tu chegou a jogar com algum atacante que dizia assim, confia no pai, toca pra mim que hoje eu tô... Tipo, aquele cara que chega empolgado dizendo, toca em mim que hoje eu tô fazendo gol até de olho fechado. Joguei sim. Centroavante, aquele que aquele em posição física, né? Aquele jogador que, toca nele, ele segura dois zagueiros, né? É o da sobra e o do mano a mano, né? Do corpo a corpo, enfim. O apelido dele era Zulu, realmente. Eu joguei anos com ele, categorias de base, e realmente era tocar nele, ele era forte o suficiente para passar, né, do zagueiro e finalizar a jogada, né? 3 lances e 1 gol, certo. Sim. Era bom, né? Era bom, realmente. Eu tava lembrando, Vitor, esses dias eu e o Gabriel nós tava falando nos bastidores aí, né, no backstage,
E aí eu falei pro Gabriel que eu não sei se eu sabia, né? Mas é teu primo, pelo que eu entendi. O Oberdan. O Oberdan passou na base do Inter, né? Junto com o nosso saudoso Júnior. E o Oberdan, ele tinha uma questão, Vitor, que era numa intersérie que a gente jogou em 2005, no segundo ano, né, do ensino médio. Ele ficou de pivô no futsal, né, da intersérie. Cara, ele só ficava aqui, ó, escorado no zagueiro, tocava para ele dominava, girava, pimba, caixa. Tipo, a habilidade que esses atletas têm, e por isso que a gente fala no psicológico, eu e o Vitor não estava falando esses dias sobre isso. Se cuidar da cabeça, esses caras com a habilidade que tem, meu, sempre daria certo. Só que, claro, futebol, assim como qualquer carreira, não tem lugar para todo mundo. Como que o cara lida com isso, Gabriel? É difícil, né? Apontar assim como, né? O diagnóstico, assim, como fazer, né? Mas olha, é muito difícil responder isso. Realmente não tenho resposta, Rafa. É só ali no dia a dia mesmo, sabe? Para a gente avaliar o que pode ser feito. É claro que deve haver um caminho a ser trilhado, né? Um plano A, um plano B, se o A não der certo, enfim. Maneiras que o jogador, né, hoje o atleta, em parceria, né, com a sua gestão, com a gestão de futebol, com o seu staff, podem, né, oferecer a ele, né, uma forma dele chegar assim a só jogar futebol, né? Só botar ali em Isso. prática o que ele tem de melhor, né? Então é muito mais hoje fácil. Antigamente eu acredito que era um pouco mais difícil. Talvez, talvez hoje aí nós temos o que são vários profissionais além do treinador que já faz a parte principal, né? O manager, né? São outras pessoas que estão ali atrás do jogador que ajudam ele, né, a chegar ali, a botar o pé para dentro do campo e só jogar futebol e dar o melhor dele, né? Complicado. Quantos talentos foram desperdiçados, né? Espero que no Grêmio agora a gente saiba aproveitar, não querendo puxar, né, pro Cuiabano, mas deixa quieto. Vai lá, Vitor. Rafael, né, eu puxei aqui na Grêmiopédia, o Renato é o treinador com mais jogos pelo Grêmio, Olha aí. 449, né, que a gente falou. O segundo é o Filipão com 385 jogos. Ah, então já faz tempo que ele passou essa marca. Já faz tempo e muito provavelmente vai botar 100 em cima do Filipão tranquilamente. E vai chegar a meio mil jogos em breve. Falando em, né, já que estamos falando de Renato, saiu uma lista, né, na Zero Hora, referente a jogadores de base que o Renato lançou, né, no time tô principal. Curioso. E aí eu vou citar, né, vou compartilhar essa lista aqui, vou citar nome por nome, e aí quem quiser fazer, né, algum comentário em cima de algum desses nomes, são 56 jogadores da base do Grêmio que o Renato lançou no profissional. Tá? Caraca. Tá aí a lista, né? Leandro, o Leandrinho CNH, alguns chamavam ele de Neymarzinho. Né? É verdade. Ele deixou o Grêmio em 2013 e hoje está no UFC Tóquio do Japão, passou no Kashima Antlers antes do UFC Tóquio. Teve o Matheus Magro, deixou o Grêmio em 2011. Seu último clube foi o Mosecani, da Itália, em 2020. Aí, na mesma época, o Matheus Carioca deixou o Grêmio em 2013. Defendeu Novo Hamburgo, Remo e Feirense. Desde 2016, provavelmente parou, né, que não tem histórico em outros clubes. Uhum. Teve o Denner, lateral esquerdo. Ele faleceu no acidente da Chapecoense. Aí o Emerson Santos deixou o Grêmio em 2014, atualmente defende o Juventude. Aí o Wesley Pacheco deixou o Grêmio em 2011. Nossa, esse aí eu vi jogar, cara. Ele era muito lento. É um centroavante. Eu não sei se ele é considerado um centroavante, mas muito lento, cara. Eu não sei como que ele conseguiu continuar a carreira. Incrível. Hoje ele está no Marília. Deixa eu puxar aqui. Isso. Aí em 2013 foi o Wendel, né? Lateral esquerdo. Vendido ao Bayer Leverkusen. Está no Porto, né? Está aí próximo de ti. Contrato até 2025.
E esse Em deu certo. 2000, né, 2013 foi um único jogador, né, 2011 já foram mais jogadores. 2016, quando ele retornou para a terceira passagem, 2 jogadores. O Ty Sandals, sul-africano, né, tinha 21 Sim, anos na época. Deixou o lembro. Grêmio em 2017, jogou no Figueirense São Paulo, antes de voltar para a África do Sul. E não tem registro de outros clubes desde 2022. O Léo Jardim está no Vasco, né? Baita goleiro. Foi para Portugal em 2018, passou pelo Lille da França e voltou para o Brasil esse ano, atualmente está no Vasco. Em 2017, aí uma listinha mais longa, Jonathan deixou o Grêmio em 2019. Tá no Novo Hamburgo. Tá no Novo Hamburgo e jogou em Portugal também. O Jean-Pierre anunciou a aposentadoria no final do ano passado. Chegou a jogar no Avaí, mas aparentemente não vai continuar. Felipe Machado deixou o Grêmio em 2020, é jogador do Cruzeiro. Joga hoje. Joga hoje. Conrado deixou o Grêmio em 2018, passou por Oeste, Figueirense, está na Polônia. Né? Nesse time aqui, Rafael, lê o nome desse time aí para nós aí, Rafael. Pior que eu não vou enxergar, mas eu vou tentar, peraí. É o Lechia Lechia Gdańsk. Isso, é fácil. Isso essa eu já não sei. Aí o Lima, né, ficou até o final de 2018. Pô, joga bem. Hoje é um jogador aí do Fernando Diniz. O PP qualidade. é outro que é vizinho aí do Rafael, Nossa. né, tá no Porto, vendido por 15 milhões de euros em 2021. Só um destaque do PP, viu? Aqui eles não têm a bola de prata da revista Placar, mas eles têm o site 00.pt, que tem versões em outros países, no Brasil é ogol.com, e cara, o PP, ele teve a maior média, então, na posição dele. Então ele tá na seleção dos 11 do Campeonato Português dessa temporada, que acabou agora, né? Então o PP vamos dizer assim, o melhor lateral direito, porque aqui ele foi utilizado muito como lateral direito, né? Incrível pensar isso do PP, mas aqui a Europa é diferente. O Cebolinha sabe, é só perguntar para ele. Por isso que ele voltou para o Brasil. E o Pepe, que é zagueiro do Porto, brasileiro também, foi eleito o melhor zagueiro pela direita. E o Otávio, que também é brasileiro, já é naturalizado português, jogou no Inter, foi eleito o melhor volante ali, meia, né? Segundo volante. E melhor dos 11, ou seja, o Otávio foi o melhor jogador do campeonato. Então a gente tem 3 jogadores do Porto nessa seleção, dos 11, e os 3 têm naturalidade, né? Os 2 portugueses e um italiano agora, que é o PP, que a gente está pensando aí que talvez vai ser convocado um dia para a seleção italiana. Mas vamos seguir aí, Vitor. Tomara que seja convocado, né? Eu torço para os jogadores brasileiros quando estão em outras seleções, obviamente não quando vai enfrentar o Brasil, né? Mas em outros enfrentamentos eu não vejo o porquê não torcer por um brasileiro. E aí, concluindo a lista de 2017, foi o Vico, saiu do Grêmio em 2018, passou por Ponte Preta, Vitória, CRB, Atlético Goianiense, está no Mirassol. O Vico não... 2018, Matheus Henrique, vendido ao Sassuolo por 6 milhões de euros. Né? Eu falei mais cedo do Tony Anderson, que está no Bragantino, saiu por 3 milhões de euros. Guilherme Guedes é jogador do Grêmio, está emprestado ao Ipiranga. Lateral esquerdo. O Derlan deixou o Grêmio em 2018, jogou por Criciúma, Chapecoense e Guarani no Brasil. Está no Oita Trinita do Japão. É zagueiro, né? Se eu não me engano. Que não fala as posições, né? Mas eu tenho acredito que seja. Acho que eu lembro dele. 2019, Darlan. Talvez jogue hoje, né? Está no grupo do Grêmio, né? Tinha sido emprestado para Chapecoense. Se jogar, não sei se ele tá relacionado. Tem que ver se ele está nos relacionados, né? Não sei se não tá. Ele estava no jogo anterior com o Atlético Paranaense, mas hoje ele não tá. Aí tivemos o Rodrigues, está no São José Earthquakes, né, nos Estados Unidos. Zagueiro. San José. Ele é esforçado, né? Tipo o Thomas Luciano aí. Ele é esforçado. Vai ser comprado pelo clube. Né? Tá emprestado, mas ele vai permanecer por lá. Eles vão exercer o direito de compra. O Ferreira tá no Grêmio, tá lesionado, mas tá no Grêmio. Aí teve o da Silva. Um centroavante, né? Isso, ele tem dupla nacionalidade, né? Não sei se é peruana. Eu sei que ele tem dupla nacionalidade.
Saiu do Grêmio em 2021, defende o Brasil de Pelotas. Ah, mentira, né? Porque teve. Não, tô confundido com o Beto da Silva. Esse da Silva é o. Tá. É aquele que o nome dele é Rondinelli. Isso, é. Isso. Aí teve o Breno, tá no Grêmio, né? Goleiro. Sim. Gui Azevedo retornou de empréstimo ao Ipiranga. Treino Pois é. separado, né? Estava no Ipiranga. Por que ele volta e treina em separado? Isso eu quero entender, cara. Mas deixa quieto. Outra hora a gente fala disso. Talvez estou esperando acabar o contrato. Enfim. Bah. Aí o Felipe Mejolaro, que era um goleiro que era convocado para a seleção de base, inclusive foi convocado para a seleção principal para treinamentos. Ele saiu do Grêmio em 2022. Acertou o convite ao Kobe do Japão para 2023. Já é parceiro do Iniesta. Aí temos o Matheus Friso, liberado pelo Grêmio no fim de 2022. Está na Tombense, né? Tombense que jogava o Everton Galdino. O Jonathan Robert está machucado, né? Tá no Grêmio, está lesionado. Putz, é verdade. Em 2020, o Rildo foi para o Santa Clara de Portugal por 5 milhões e meio de reais. O Juan, né, no Sassuolo, onde está o Matheus Henrique, 5 milhões de euros em 2021. Fabrício foi para o Levante por 500 mil reais em 2022, ano passado. Eu acho que é atacante, né? O Lucas Araújo, volante, acertou com o Bahia em 2021, mas está no Guarani. Aí temos o Wanderson, né, que foi convocado para a seleção brasileira. Saudades. Vendido por 12 milhões de euros. Baita lateral. Aí Jonathan Varela está no Grêmio, recuperando de lesão. Felipe Albuquerque, o Grêmio liberou em 2022 para o Novo Horizontino, mas está no Chapecoense. Emanuel está no Spartak Varna da Bulgária. Zagueiro. Léo Pereira acertou com o Atlético Goianiense em 2022, mas está no Marítimo de Portugal. Ricardinho no Levski da Bulgária. No final de 2022, ano passado ele foi para lá. O meu xará, Vitor Bobsin, está no Santa Clara, também de Portugal. Léo Schum está nos Estados Unidos, no Seattle Sounders, vendido por 2 milhões e meio de dólares em 2021. Aí o Fernando Henrique foi liberado para o Cruzeiro no início desse ano. O Elias, né, que até o Elias Manuel, né, até o Heverson comentou, né, alguns vídeos anteriores aí. Foi vendido pelo New York Red Bulls dos Estados Unidos por 1 milhão, no fim, $1 milhão no fim de 2022. Aí tem o Pedro Lucas, né, aquele jogador que ele tinha um contrato até, acho que com o Ronaldo, né, tá emprestado ao Ceará. Aí o Heitor, liberado para acertar com o Levadia da história em 2023. Tylon não teve empréstimo renovado em 2021, retornou ao São José. O Bitelo, né, na ocasião que o Bitelo fez a estreia nos profissionais do Grêmio, quem estava comandando o time na beira do gramado era o Alexandre Mendes, né, mas o técnico do Grêmio ainda era o Renato, né, depois o Renato acabou saindo. Foi na época que o Renato pegou o Covid. Né? Isso. Aí ano passado o Adriel teve a oportunidade contra o Brusque, né, na última rodada, na 38ª rodada da segunda divisão, né, na Arena, vitória do Grêmio. E aí, os jogadores desse ano estão todos ainda no Grêmio: o Zinho, Gustavo Martins, Thomas Luciano, lateral direito, Mila, volante, Cuiabano, lateral esquerdo, ponta direita ou meia esquerda. Esse Rubens atacante, o Cauã Kelvin está saindo, mas jogou em 2 partidas. E o Nathan Fernandes. Falar em Nathan Fernandes... Futuro melhor do mundo. O Nathan Fernandes que há quem diga que ele pode ser o futuro melhor do mundo, ele não foi relacionado para essa partida. Né? Verdade. Muita gente estranhou que ele não foi relacionado. Mas o André tá sempre lá, né? Incrível. Nunca joga, mas tá lá, né? Sim. Eu quero ver o André jogar, pô. No começo ele ainda era relacionado, né? Depois... No começo ele ainda jogava, né? No começo ele ainda jogava, isso. Né? Agora tá sendo relacionado. Exatamente, é isso que me espanta, sabe? Mas tudo bem, o Suárez tá ali, quer jogar 90, é fominha e competitivo e tal, tá tudo bem. Só vamos falar sobre o Renato ainda. 2013, não sei se o Gabriel vai lembrar, mas o Vitor acho que lembra. 2013, o Renato encasquetou, assim como o Celso Roth encasquetou com o Ronaldinho em 98,
o Renato encasquetou com o Zé Roberto, cara. Eu tô contando aqui quantos jogos o Zé Roberto ficou no banco sem entrar no jogo. Ficou os 90 minutos assistindo lá o jogo. Vou contar com vocês aqui, ó. Tem 12 jogos, tá? 12 jogos, o Zé Roberto no banco, sentadinho. Em sequência enquanto ou alternado? foram... Deixa eu ver aqui, ó. Me ajuda aqui. 5, 11. Foram 12 jogos em que ele jogou um no meio. Tipo, 5 no banco, entrou, né? Alguns minutos contra o Criciúma, numa derrota em casa. E depois foram 6 seguidos no banco. Inclusive o Grenal, aquele 2-2 no Beira-Rio. Então são 11, e aí depois ele entrou em 2 partidas e ficou fora do Cruzeiro, 3 Grêmio 0 no Mineirão, que aí soma o total então de 12 jogos no banco, os 90 minutos. Cara, é coragem, né? É peito, né, meu, pra deixar o Zé Roberto no banco. Eu vou aproveitar que, como a gente não tem uma, né, como muita gente, né, um vídeo longo de 50 minutos que já tá, muita gente já não tá assistindo mais, a gente aproveita para falar as coisas polêmicas agora, né? Quem veio até o final vai escutar as situações polêmicas, né? Que eu já falei sobre isso no outro vídeo, né? Porque em 2010, quando iniciou o ano de 2011, o torcedor gremista estava muito otimista por 2 motivos. Um era porque o Jonas tinha jogado muito bem no Grêmio em 2010, né? Foi artilheiro acho que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e foi um dos jogadores que mais fez gols no Brasil naquele ano, tá? Contando todos os campeonatos. E aí logo em seguida ele saiu, mas o Grêmio estava para contratar o Ronaldinho Gaúcho, né? Isso, foi ali em janeiro. Ia chegar o Ronaldinho e saiu o Jonas, em janeiro. Só que poderia ter continuado os dois, né? Agora imagina um time do Grêmio com o Ronaldinho Gaúcho servindo o Jonas, né? Se o Jonas, claro que um dos passadores para o Jonas era o Douglas, que jogou muita bola, né? Não só no Grêmio, mas jogou muita bola, principalmente no Grêmio. Garoto de Criciúma. De Criciúma, catarinense como eu. Imagina com o Ronaldinho. Então, assim, a minha crítica ao Renato é o seguinte: o Renato, que é aquele cara que volta e meia, quase todo dia sai notícia. Sim. Renato mantém conversas com o Michael para vir na janela do... Quantas vezes ele ligou pro Jonas e pro Ronaldinho Gaúcho em 2011? É verdade. Porque o Jonas ele saiu porque ele tinha uma multa baixa, né? E aí o Valência pagou, ou ele mesmo pagou, não lembro. E ele acabou indo para o Valência, né? E depois acabou indo para Portugal e ficou anos no Benfica, né? Nossa, aquele é ídolo. Aí o cara, né, pro Benfica, ele é maior do que o Jardel era pro... Né, o Jardel passou tanto no Porto quanto no Sport, não sei se passou no Benfica também. Mas não, no Sport e no Porto. No Benfica, mas é isso. O Jonas é gigantesco. Né? Sim, então, os caras gritam o nome do Jonas durante o jogo, cara. Ele nem joga mais e eles gritam o nome do Jonas ainda. Tá louco. Faltou, então, né? O Renato gosta de fazer ligação, né? Na época já existia celular há um bom tempo, então não tinha desculpa, né? Então a minha crítica ao Renato ele é um cara que ele quer o protagonismo para ele. Quando tem outro, porque o Jonas, ele tinha recém passado o Renato em número de gols pelo Grêmio. Tá? Acho que o Jonas tem uns 2 gols a mais. Tá? O Jonas tinha acabado de passar. Acho que ele não tirou o Jonas do time, porque se tirasse ia ficar muito na cara. Né? Né? Não tinha como tirar. E aí não teve uma ligação. E o Ronaldinho Gaúcho, pro Grêmio não é maior do que o Renato, mas pro mundo é. Sim. O mundo sabe quem é o Ronaldinho Gaúcho. Quem é o Renato, não. A gente aqui sabe, os brasileiros sabem, mas o mundo não sabe quem é o Renato. E 2008, que foi aquele vice pelo Fluminense, o Thiago Silva estava em início de carreira, o Marcelo estava em início de carreira, o Thiago Neves já era um jogador que já estava, né, com mais fama, só que também, né, ainda não era o Thiago Neves, né, tão badalado assim, e era muito amigo dele. Sim. Tanto é que ele veio para o Grêmio depois. Então, minha crítica ao Renato é que muitas vezes eu acho que algum jogador acaba sendo meio que preterido por conta que acaba chamando
mais holofotes, né, do que ele. Aí até me estranha, eu acho que pelo fato do Suárez ser um cara humilde, que é aquele cara que quando tem polêmica dentro do campo, né, que é mão na bola para classificar o Uruguai, mordida no italiano, Verdade. mas fora de campo ele não, é né, um jogador polêmico, né? Ele é Não, dentro de não. campo. Né? Então, É só o pai, é o pai da família lá, só isso. Ele é só um pai de família. Quando ele sai do campo, é um pai de família, só. então a minha crítica ao Renato é essa, né? Mas eu não posso deixar de considerar que, como jogador, indiscutivelmente no Grêmio, foi o maior de todos no Grêmio. Né? E também é o técnico que mais treinou o Grêmio, então não é qualquer um, né? O cara tem números absurdos. Não só treinou muito, como venceu muito pelo Grêmio. Sim. Vamos ver o que o Gabriel tem a dizer sobre esse comentário aqui. Eu apoio essa crítica aí. Apoio, com certeza tá mais do que bem colocado aí. Foi um período, né, de que realmente, se nós tivéssemos esses casos, né, tivéssemos aí Jonas permanecido, tivéssemos, quem sabe, o Ronaldinho, quem sabe, né, enfim, permanência de Douglas, né, no ano, e enfim, porra, teria sido um ano melhor, né? Teria sido um ano melhor porque, enfim, a gente tava com a expectativa realmente lá em cima, né? Com o Sim. protagonismo do Renato Gaúcho daquele ano, né? Mas, enfim, não se concretizou, né? E antes ali tu comentou do Zé Roberto, né? Realmente o Zé Roberto já tinha, enfim, aquelas situações em que a torcida já estava também preocupada de certa forma, né? Porque ele já havia, eu acredito, tentado jogar na lateral esquerda, né? Teve uma fase ali que ele tentou jogar na lateral esquerda, né? Então, Verdade. enfim, não me lembro mais nada a partir disso, enfim. Tem sempre o protagonismo do Renato, né? Bem saliente, né? Bem visível aí nesse período aí, bem colocado aí, Vitor. Eu apoio essa visão aí mesmo, bem colocado. E 2011, caso, né, o Vitor e o Gabriel acabaram de falar, se o 2011 o Renato tivesse tomado alguma atitude, não teria que no final do ano a gente terminar o ano com o Celso Roth, sendo chamado de novo para apagar fogo, só para segurar nós na Série A em 2011. Primeiro foi o Julinho Camargo, né, que veio. Nossa, pior passagem da história de um treinador, eu acho. Talvez o Plain, em 2004, foi pior que o Julinho Camargo. Tá entre os piores aí, seguramente. Né? Aí depois o Celso Roth foi chamado para apagar o fogo aí, né? E aí 2012 a gente, né, já que falamos da Chapecoense, 2012, quem iniciou o ano foi o Luiz Carlos Saroli. Sabe quem que é esse, Rafa? Um dos melhores atacantes que passou pelo Grêmio, hein? Fazia gol pra caramba. Ninguém lembra dele como atacante, só como treinador, né? É aquela história que o Vitor falou antes. O Renato era lembrado de vez em quando porque fez o gol do Mundial. Se ele não tivesse vindo treinar o Grêmio, não sei se teria toda essa repercussão que tem. Não sei se teria estátua. Olha lá, hein? Tô falando polêmicos, agora é a hora de falar polêmicos. Mas o Vitor tá falando do Caio Júnior, é isso? Isso, exatamente. Aí o Caio Júnior ficou bem poucos jogos. E aí veio o Vanderlei Luxemburgo, né, que fez que aí trouxe o Zé Roberto, né, que a gente citou. Né, e na sequência, acho que o Elano, não sei se o Elano já estava, o Elano veio em 2011 ainda, ou veio em 2012? Veio em 2012. Eu lembro dele ter chegado em 2012. Não, o Elano veio na troca com o Miralles e já foi em 2012. Por causa do Luxemburgo, provavelmente. Isso, sim, provavelmente por causa dele. E o Zé Roberto, que ele chegou no Grêmio, né, sob desconfiança, chegou para ser camisa 10, né, não chegou para ser lateral, porque o Zé Roberto ele começou como lateral, ele estava lá em 1996, naquele time da Portuguesa, né, que perdeu para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Quem estava também naquele jogo era o Rodrigo Fábio, que na época era só Rodrigo. Jovens jogadores, né? Os dois tiveram passagem pelo Real Madrid depois disso. Exatamente. O goleiro era o Klemer. Ih, tomou gol do Grêmio, Klemer! E né, com o tempo, o Zé Roberto acabou voltando para a primeira posição dele, né? Porque ele na Europa ele virou volante.
Ele era um segundo Exatamente. volante, jogou aquela Copa de 2006, Como o aquela segundo Copa de volante. 2006 que muitas pessoas dizem que foi uma seleção que era melhor do que a de 2002, né, porque tinha Adriano, tinha Kaká, né? E ele estava naquele time, e aí, tipo, a dúvida era se jogava ele ou o Emerson, também jogador do Grêmio. Do Grêmio, Né? E o Zé Roberto foi o jogador do Brasil naquela Copa que foi considerado o melhor brasileiro naquela Copa. Sim, E aí, destaque, fez o gol. O que é interessante? O Zé Roberto foi para o Grêmio, foi o melhor brasileiro da Copa 2006. O melhor da Copa de 2010 foi o Elano, também veio para o Grêmio na mesma época. Sim. Né? E aí a gente não sabe aproveitar os caras, né? É foda. Eu não digo que a gente não soube aproveitar, né? Porque em 2012 a gente foi vice não, a gente ficou em terceiro no brasileiro, né? O campeão foi o. Isso. E foi longe na Sul-Americana. O campeão foi o Fluminense, se eu não estou equivocado. A gente fez 71 pontos. Né? Se fosse em 2009 essa pontuação, a gente teria sido campeão, né? Porque o Flamengo em 2009 foi campeão com 69 pontos. Né? E aí depois, aí, tipo, né, ele veio para ser camisa 10, depois jogou como lateral esquerdo e foi para o Palmeiras. Para poder jogar, né? E depois foi para o Palmeiras e jogou nessa posição também. Né? E eu, na época, o Zé Roberto é um jogador extremamente técnico. Eu queria que o Zé Roberto jogasse como falso 9. Tá? Eu queria que ele tivesse jogado nessa posição, por quê? Porque é um jogador extremamente experiente, muito técnico, né? E não teria dificuldade nenhuma para fazer gol. Né? Tipo, por exemplo, o Diego Souza chegou, né, no início da carreira, chegou em época que ele chegou a jogar como volante. Depois que no Fluminense ele era volante. Depois que ele virou aquele camisa 10 clássico, e agora recentemente que virou centroavante. Né? E o Diego Souza, entre os jogadores que estão em atividade, foi o que mais marcou gols pelo Grêmio, né? Entre os jogadores que estão em atividade e que também está no clube. Né? O Diego Souza fez muito gol pelo Grêmio. Ah, tá louco. E, Gabriel, é normal o cara, depois de uma certa idade, começar a ir para uma outra posição que ele se sente um pouquinho melhor, para não forçar tanto, assim, musculatura e tal? E pelo fato de ser experiente, saber os atalhos, é isso? O caso do Diego Souza é um que ele, apesar dele ter começado volante, ele foi se saindo bem, né? Indo para frente, chegando na frente, finalizando a gol, enfim. E tanto que ele poxa vida, no momento em que ele estava no Palmeiras, ele foi, acho que, craque do Brasileirão, se não me engano. Olha, posso estar errado, não sei. Mas enfim, não, mas ele foi destaque, muito, sim. foi destaque, foi muito bom a passagem dele pelo Palmeiras ali. Ele fez muito gol, talvez até goleador, não sei, enfim. Mas ele saiu muito bem ali, né? Como centroavante, ele deveria. E daí, olhando assim, olhando agora para trás, eu penso que ele deveria ter sido sempre centroavante. Porque, Verdade. né? Poxa vida, olha só quantos gols a mais ele não faria se ele tivesse ficado sempre ali dentro da área, né? É verdade. Verdade, isso aí é bom, é bem pensado, né? Como que agora o cara poderia pensar, né? Pô, podia ter ficado aqui desde muito antes, né? Feito muito gol, né? Mas eu acredito que não seja normal, assim, do jogador ele ir trocando de posição. Fora os fatos isolados, né? Digamos assim, que nem o Zé Roberto, enfim, o próprio Diego Souza, né? Que foi mais pra frente. Eu acho que é difícil, assim, a gente pensar que outro, né? Que outro jogador, assim, que ocorreu isso hoje. Vitor, o que tu acha? Tem algum jogador? Teve um outro o Gilberto, jogador. né? Isso, o Gilberto Silva jogou como zagueiro quando na passagem pelo Grêmio. E ele era um também baita volante. Já fazem mais de 10 anos. O Gilberto também lateral, depois foi pro meio, porque ele é muito habilidoso. O Marcelo tá como meia do Fluminense, não tá? Ele não tá de lateral. Não sei dizer, mas deveria jogar no meio mesmo, porque tá se saindo bem ali na parte mais ofensiva do campo, né? Sim. Sempre, na verdade, ele sempre apoiou muito bem, né? Nos anos em que ele esteve no Real Madrid, ele sempre foi relevante ali, né? Na criação de jogadas ali ofensivamente. Marcelo. É mais comum o jogador trocar de posição no início da carreira do que no fim da carreira, né?
Teve um jogador que mudou de posição no início da carreira, que foi o Mário Fernandes, né? Ele era zagueiro, virou lateral direito, né? E jogou o resto da vida como lateral direito, né? Inclusive na seleção da Rússia, no CSKA era sempre lateral direito. E vou te falar que aqui na Europa eles preferem que o lateral seja alto e duro. Não pode ser habilidoso e baixinho. Tem que ser alto e duro. E o Mário Fernandes tem todas as características, né? Então ele se deu bem na Europa por ser um lateral. Mas é um lateral técnico, né? Vou concordar um pouco. Não, para nível de lateral, sim. Né? O normal, né? Jogadores da posição, para jogadores da posição, era um cara que sabia jogar. O pai dele dizia que era para ser camisa 10, que ele era muito bom para ser lateral ou zagueiro. O pai dele dizia Caraca. isso. Que era para ser camisa 10. Devia ter visto mais o Mário Fernandes, então. Agora já é tarde. O Mário Fernandes teve um gol, acho que contra o Avaí, né? Que ele deu uma arrancada, né? E fez um gol. Verdade. Mas só confirmando, acho que o Marcelo tá de lateral mesmo, porque eu não tô vendo nenhum lateral no time aqui, só ele. É que o Fluminense é um time que os jogadores trocam muito de posição, né? É verdade. E tem o Ganso ali também, né? Porra, o que eu vou querer? Se o Ganso tá ali, deixa o Ganso. Então é um time que flutua bastante, né? E o Fluminense, ele tá flutuando também, né? Não tá sendo um time regular, ele tá agora numa oscilação, né? Que é comum, qualquer time tem, qualquer time oscila. E aí se diferencia uma diretoria nesse momento, né? Porque tem muita diretoria que numa oscilação como o Diniz está tendo no Fluminense já teria demitido o técnico ou demitiria logo em seguida, né? Espero que o Fluminense seja firme com o Diniz, que é um técnico que apresenta um trabalho diferenciado, né? Não foi o suficiente ainda para ser campeão, mas o Fluminense não tem elenco para ser campeão. E vou te falar, hein? O Fluminense com o Marcelo está invicto, tá? E aí agora o Fluminense tem quantas derrotas seguidas? 3 ou mais, né? Deixa eu confirmar aqui. É porque, claro, o Marcelo não tá jogando. Não é só por isso, tá? Não me venham agora a criticar aqui. Mas, tipo, são 4 jogos sem vencer, 3 derrotas seguidas, e foi um empate. Esse empate o Marcelo jogou, que foi um empate 0-0 no Fla-Flu. Desde então o Marcelo saiu, se machucou, pelo que eu entendi. São 3 jogos, 3 derrotas sem o Marcelo. Não tô querendo dizer que é só por causa do Marcelo, tá? Mas é curioso, né? Marcelo sair, o Fluminense com o Marcelo está invicto ainda na temporada, e agora 3 derrotas seguidas, que veio a instabilidade que o Vitor acabou de falar, que é normal. O Renato usa isso na coletiva, né? O brasileiro é cheio de altos e baixos, vocês têm que entender, a gente tá a 2 pontos do G4, toda hora ele fala isso. O Marcelo é um jogador extra classe, né? Com certeza é um jogador que faz muita diferença num time, principalmente no Fluminense. E é gente boa pra caramba também, né? Marcelo uma peça importantíssima. E era um cara que era pro Renato Teixeira ter ligado, né? Pô. Marcelo, vem pro Grêmio. O cara que é o protagonista, ele não liga. Pô. Esse cara que e é engraçado, aqui no YouTube tem um vídeo, é só procurar aí. Marcelo e Cristiano Ronaldo, Brasil e Portugal, em 2008, um amistoso, lá no centro do país, deu 6-2 pro Brasil. Eles teve um momento que um, tipo, pegou e amassou, assim, estrangulou o outro, quase uma briga ali, e depois o Cristiano vai no ano seguinte pro Real Madrid, os dois se tornam melhores amigos, best friend. Tipo, o futebol vem sempre uma caixinha de surpresa, né? É isso aí. Vamos para as considerações finais. Eu começo então. Cara, quero agradecer o Gabriel, a gente tá aqui, inclusive, meio que prestando uma homenagem pro Gabriel, por ele estar passando por um momento complicado aí, que só passa esses momentos quem realmente é habilidoso, é rabisqueiro. Duvido um duro se machucar como o Gabriel se machucou. Os duros não se machucam, cara, é incrível. Então, se machucou porque é habilidoso. Então, a gente está aqui tentando distrair o Gabriel para que ele não pense nisso, que pense no Grêmio. Hoje é dia de Grêmio, o jogo do ano. Se concentra aí, torce bastante,
que a gente precisa de ti de alto astral, como sempre foi, tá? Obrigado por dedicar esse tempo pra gente bater esse papo aí. E é isso, pô. Dá-lhe Grêmio e dá-lhe Gabriel, que logo, logo tá 100% aí. Grato aí, obrigado pelo convite aí, sensacional aí, queria agradecer, estou muito feliz de ter tirado esse tempo para estar aí junto com vocês aí. Com certeza é um tempo bom, né, que tem estado aqui nessa 1 hora e quase 10 minutos que a gente está junto. Obrigado mesmo, de coração, estou muito feliz e vamos lá, vamos erguer essa cabeça aí e orar aí mais um pouco, né, para que a gente possa receber as respostas e tentar, né, fazer algo para melhorar aí, vamos ver o que o médico vai dizer, vou ir atrás aí de mais um exame, né, mais uma ressonância e para a gente tentar voltar aí, quem sabe daqui a um ano talvez futebol não me importo, que nem eu te disse, mas talvez aquela corrida maneira, né, porque quem sempre correu, quem sempre foi, assim, digamos, um atleta amador de hoje, né, ele sente falta, né, de um exercício, né, de uma caminhada mais longa, enfim, então a gente, né, tem que ter fé que tudo vai melhorar, né. Obrigado também, Vitor, aí, por abrir esse espaço para mim, estou muito feliz aí, prazer em te conhecer, catarinense aí, cara, já te peço, assim, te dou uma missão, né, tu como catarinense aí, não sei qual é a cidade que tu mora, mas te dou uma missão de descobrir o paradeiro de um ex-jogador, ou atual jogador, não sei, o nome dele é Leonardo Dreyer, conhecido Leonardo aí da Dreyer. região, ele esteve no Criciúma aí, ele estava no Grêmio em meados do ano 2015, 2006 na categoria de base, ele é do ano 97, e foi do Grêmio, ele teve passagem pela Juventus também da Itália, e estava nesse período aí que tu citou os jogadores que o Renato revelou, e o Renato realmente não deu espaço para ele, ele foi pro Criciúma, jogou no Criciúma. Teve um ano em 2016, aí a gente não tem mais registro dele. Vamos ver se tu consegue aí descobrir qual é o paradeiro dele nos próximos dias aí para trazer para nós essa informação. E garanto que tem pessoas, né, que estão assistindo a gente aí que devem estar curiosas para saber que fim levou. Leonardo o Dreyer quadro. igual, Leonardo Dreyer igual o conhaque. Exato. Mas Gabriel, eu acho que na parte gravada tu acabou não falando da tua lesão, né, Rafael? Acho que na parte gravada ele não comentou qual lesão que era. Se puder comentar para contextualizar, né, para o pessoal entender o que você tem. A lesão, então, a minha lesão é a lesão do menisco medial. É uma lesão que é do joelho, né? E ela ocorre quando há uma sobrecarga, né, das funções ali de articulação do joelho e enfim, ela te impossibilita da prática do futebol, ela te impossibilita da corrida, enfim. Eu já passei por uma cirurgia, né, em outubro, vinha de uma recuperação, né, com fisioterapia, com musculação, agora fariam 6 meses, né, da cirurgia, eu já estava voltando a correr, né, mas senti a lesão novamente, né. Então até brinquei com o Rafa, quem sou eu, né? Quem sou eu se Ronaldo Fenômeno, né, teve dores no joelho, precisou de cirurgias no joelho, quem sou eu para aguentar, né? Então, vamos lá, vamos tentar ir atrás, né, da correção aí, para ver se der para que nem eu te disse, dar uma corrida, voltar, né, a praticar uma corrida, já vou me sentir muito feliz e realizado nos próximos anos aí, quem sabe, né? Tá certo, Gabriel, muito obrigado pela participação, melhoras, né? Lembrando, hoje é dia de Grêmio, hoje espero que seja o jogo do ano até aqui, né? Espero que a gente tenha mais 6 jogos do ano aí, quartas, semifinais e final. Né? O jogo aqui para o Brasil somente na Prime Video, né? Às 20 horas. Lá em Portugal vai ser meia-noite, né, Rafael? Pois é, eu vou ter que dar um jeito. Se alguém vai ter que me passar algum link aí. Se tu nunca usou o Prime Video, tem os 30 dias grátis. Né? Opa, pera aí então. Patrocina nós, Prime Video, aqui o link. Então tá certo, muito obrigado quem assistiu até aqui. Qual que é a... Dá-lhe Grêmio ali, ó. Dá-lhe Grêmio.
Qual que é a palavra que a gente vai colocar nos comentários aí para saber que o pessoal chegou até o final? Caraca, mano, e agora? Menisco. Exato. Esse é menisco. Chegou até o final. Temos que rir para não chorar, né, pô? Porra, né? Então vai, hashtag menisco. Hashtag menisco. Então, um abraço, pessoal. Muito obrigado quem chegou até aqui. Né? Mais uma vez, se inscreva, curta, compartilhe, comente e dá-lhe Grêmio. Vamos!